Em 1962, um missionário americano chamado Don Richardson, esse é um livro muito bonito, quem encontrar esse livro, leia, porque é um dos melhores livros que eu já li, de relatos de missionários. O livro chama-se O Totem da Paz. Em 1962, o Don Richardson, a sua esposa, e me parece que eram 2 crianças pequenas, se mudaram para uma tribo indígena se não me engano, era Nova Zelândia. Eu não me lembro, tem um nome estranho, mas para aqueles lados lá, uma tribo de aborígenes, indígenas, que mal havia sido contactada pelo homem ocidental, pelo homem branco, e eles foram morar na tribo. Ele foi morar na tribo, ele e a esposa, para primeiro aprender a língua dos indígenas, depois desenvolver um vocabulário, uma gramática, um dicionário, para então começar a pregar o evangelho para aqueles indígenas. Pouco se sabia. O que se sabia deles é que eles eram os indígenas selvagens, matavam as pessoas de todo jeito, tem as guerras com outras tribos, guerras sangrentas. E então ele começa a viver no meio desses índios, aprendeu a falar a língua deles, criou uma gramática. Um belo dia ele reuniu todos os principais da tribo lá na casa dos homens, tinha uma casa que era dos homens, dos chefes e tal, e falou o evangelho, contou a história do evangelho, falou de Cristo, como Cristo veio, e depois como ele foi traído por Judas, um de seus discípulos, e por isso ele foi levado à morte e morreu para nos salvar dos nossos pecados. Só pregou o evangelho para eles. Quando ele terminou de pregar, os índios ficavam alegres, todos contentes, começaram a vibrar, fazer maior festa. E o Dom perguntou, né, para um do lado, falou assim: nossa, eles gostaram, né? Nós gostamos sim, gostamos de Judas. Mas como vocês gostaram de Judas? Gostamos de Judas. Judas é o cara. Judas é o cara. Aí que ele foi entender que na tradição daqueles indígenas, um herói era alguém que conseguisse fazer amizade com outra pessoa. Eles chamavam de cevar o porco, criar um porco cevado. O que é criar um porco cevado? Você pega um porquinho, bota no chiqueiro e vai dando comida, o porco está todo alegre, achando que está no melhor dos mundos. Um dia você vai lá e corta a cabeça dele e assa o porco. E Judas fez isso. Judas foi cevando, por assim dizer, a amizade com Jesus até o dia que ele o traiu. Claro que na Bíblia nós sabemos que isso estava previsto e Cristo sabia quem ele era, quem era Judas. Mas ali naquele momento, Judas é feito o herói da tribo. Todos se regozijam de conhecer Judas, esse homem que tão habilmente enganou a todos e traiu, um traidor. O Dom voltou para sua cabana lá com a sua esposa, desesperado. Porque agora, além da preocupação dele, que como é que eu vou pregar o evangelho para esse povo, se Judas é o herói, o traidor é o herói? E mais, como é que eu vou saber que eles não estão fazendo comigo esse costume deles de cevar o porco, de criar o porco cevado? Eles vão me matar depois, vão me comer, vão me assar, fazer alguma coisa. E passaram-se alguns dias, ele acordou um dia com uma algazarra na tribo, uma confusão, todos os indígenas correndo, pegando nas armas, seus arcos e flechas, suas lanças e tudo mais. E quando ele viu, as canoas da tribo inimiga estavam se aproximando da beira do rio e atracando na praia do rio e descendo os guerreiros da outra tribo. E enfileiraram todos os guerreiros armados da tribo inimiga e os guerreiros da tribo onde ele estava enfileirados também. Ele pensou: agora vai sobrar para todo mundo, vai morrer todo mundo e eu no meio. Vai começar uma guerra entre os índios, que eram guerras terríveis que eles faziam entre si. Mas de repente, de uma canoa, o chefe indígena daquela tribo inimiga correu na canoa, tinha uma mulher na canoa com um bebê nos braços. Ele correu na canoa, tirou o bebê dos braços daquela mulher, atravessou o campo, o terreiro, até a tribo inimiga, a tribo do que o Don Richardson estava morando, entregou o bebê para o chefe da tribo. Nessa hora o chefe pegou o bebê, passou para uma pessoa do lado, correu para uma das cabanas da tribo e saiu com um bebê da cabana e correu e entregou para o chefe da outra tribo. Quando eles fizeram isso, eles começaram a se abraçar. E aí começou uma festa. Fizeram festa, ficaram até altas horas comendo e se divertindo, dançando, cantando e tal. E aí ele não entendeu, o Don Richard não entendeu nada. O que estão fazendo? Ele foi perguntar para os índios, era o seguinte: um costume que eles tinham chamava-se a Criança da Paz. Quando 2 tribos queriam fazer as pazes e parar de guerrear,
Uma tribo pegava um de seus filhos e sacrificava, no sentido de matá-lo, mas entregava esse filho para o inimigo. Dava esse filho para o inimigo. E se o inimigo quisesse também fazer as pazes, ele pegava um filho e entregava para essa tribo. E aí a regra era a seguinte: enquanto essa criança vivesse, a tribo não podia ser atacada. Então esse menino aqui era o seguro de que essa tribo não se... a garantia de que se a tribo... Se eles tratassem mal essa criança, as crianças morressem, ai. Eles não podiam atacar eles, mas esses aqui poderiam atacar esses. Porque eles deixaram morrer a garantia de paz. Quando ele ouviu essa história, ele reuniu a tribo de novo e falou: olha, é o seguinte, Deus enviou seu filho, Deus sacrificou seu filho. O Filho de Deus é o Filho de paz, é o Filho da paz. Ele veio para trazer a paz. E como agora ele vive, e vive eternamente, aqueles que têm o Filho têm vida eterna, têm paz eterna com Deus. Nunca Deus vai atacar você. Nunca, porque o Filho está vivo. E o Filho vive para sempre. E aí muitos índios começaram a se converter. E não só começaram a se converter, como entenderam que Judas era o pior homem do mundo. Porque a pior pessoa na tribo seria aquela que fizesse algum mal para aquela criança. Que fizesse qualquer coisa de maldade para aquela criança. E aí eles começaram a se converter. Você hoje sabe que Jesus veio fazer a paz. Deus enviou o seu Filho ao mundo como garantia de paz. Primeiro ele teve que morrer, derramar seu sangue, pagar pelos pecados daqueles que creem nele. E agora, depois ele ressuscitou e está no céu. E agora ele é a garantia. Você tem essa garantia? Como se recebe essa garantia? Pela fé. Confessando a Deus os seus pecados, crendo em Jesus como seu Salvador, confessando a sua condição de pecador. Confessando, como alguns nos evangelhos, tem um homem que fala assim: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Tem misericórdia de mim, pecador. Eu sou pecador. Tem misericórdia, tem compaixão. Me salva por graça. Me perdoa dos meus pecados. Quando você faz isso, você sai desse encontro com Deus perdoado de todos os seus pecados. Por quê? Porque eles já foram pagos lá na cruz. Mas você não tinha o perdão ainda. A morte de Jesus pagou os pecados há 2000 anos, mas o perdão só acontece na hora que você crê em Cristo como seu Salvador, que você se converte a Cristo, que você escuta meia volta, vou ver, e você realmente se volta para Ele, e aí você tem o perdão e a salvação eterna garantida. Aí vai fazer sentido para você: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E aí pode estar caindo a casa, pode estar caindo o mundo, pode ser o que for. Você vai saber que você vai sair daqui e vai entrar na presença de Deus, não na presença de um inimigo, não na presença de um juiz, não na presença de alguém que vai condenar você. Não, seus pecados são perdoados. Deus vai olhar, Deus vai pegar a folha de caderno onde ele anotava os seus pecados, vai olhar e falar assim: sujou de sangue, não posso mais ler. E vai lançar os seus pecados no esquecimento. E aí você terá eternamente a companhia de Deus, de Cristo, e a herança dos santos em luz, que é a promessa aqui. Podemos dar graças pelo Evangelho? Nosso Deus e nosso Pai, nós damos graças, Pai, pela Tua palavra que lemos aqui esta noite, pelas boas novas da salvação que há em Cristo Jesus, pela morte de Cristo na cruz por nós, morrendo ali, levando ali os nossos pecados, pagando o preço da nossa redenção, do nosso resgate. Pedimos, Pai, que Tu possas tocar o coração daqueles que porventura ainda não têm essa paz duradoura, essa paz eterna. A paz que foi feita por meio de sangue, que foi comprada pelo sacrifício de Cristo. Agradecemos pela ressurreição de nosso Senhor Jesus, que é a garantia agora de que para sempre estaremos salvos, a salvo da ira e da condenação eterna. Nós damos graças no nome precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Visite 3minutos.net. Dúvidas? Visite respondi.com.br.